Meu nome é Joyce Rocha, eu tenho 28 anos. Meu nome é Márcia Moreira Machado, eu tenho 43 anos. Meu nome é Enan Rezende Bispo do Nascimento, tenho 28 anos de idade. Isso me assusta um pouco, porque daqui a 2 anos vou ter 30. Meu nome é Paloma Bright, tenho 38 anos. Meu nome é Daniela, tenho 31 anos. E para me descrever aqui, eu sou uma mulher preta, né, com cabelo volumoso, cacheado. Eu me identifico como um sexo feminino, eu tenho cabelos castanhos e olhos castanhos e estou vestindo uma blusa azul. Estou com a camiseta amarela, não dá para ver direito, mas é da banda que eu amo de paixão, o Queen. 2 anos eu tenho diagnóstico, vai fazer 3 anos esse ano. Então, assim que eu me descobri autista, tudo assim se conectou. Eu trabalho dentro da SAP há 5 anos como desenvolvedora. Hoje eu trabalho no Mercado Livre, eu trabalho na área de governança de TI, já tinha trabalhado anteriormente também na área de governança de TI. Atualmente eu trabalho como UX Design com foco em acessibilidade digital. Clínico geral, e eu estou atuando na área. Sou formada em psicologia pela UFMG, fiz meu mestrado em psicologia do desenvolvimento e finalizei o ano passado o doutorado em cognição e comportamento. Eu sou diretor-geral da Especialisté Brasil, que é uma organização social de origem dinamarquesa, que tem por objetivo a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, com um foco um pouco na área de tecnologia. DAP, SAP, Different Able, é do Different Able People, são pessoas com habilidades, não se trata como pessoas com deficiência, mas sim com pessoas com habilidades diferentes. A SAP tem um projeto, por exemplo, muito grande e global, onde os profissionais são treinados e capacitados para receber os profissionais neurodiversos. E aí eles já começam a criar uma cultura de acolhimento, e isso tem que ser desde o recrutamento e seleção, isso tem que ser também no dia a dia, tem que ser na promoção desse profissional. Eu preciso olhar para as características e saber o potencial de cada pessoa. Nosso objetivo é levar o tema neurodiversidade para dentro das empresas e dizer fortemente para as empresas que atuam na área de diversidade e inclusão, se elas não olham para o tema neurodiversidade, o seu discurso de diversidade ele é incompleto. Pessoas neurodiversas, elas precisam estar contempladas aí dentro das nossas empresas, elas precisam ter as oportunidades, elas precisam ter os apoios necessários. Então, quando eu falo para uma audiência de 50 pessoas que não têm o conhecimento do que é o espectro autista, que o meu sonho é que a função deles fosse substituída por neurodiversos, eles pensam assim, opa, tá menosprezando a minha função. Então, é um viés inconsciente de achar que se um autista pode fazer a função, quer dizer que a minha função ela é menos complexa. Então, o que eu acho é que a gente tem que conseguir juntar a função certa com o profissional certo, seja ele autista, negro, mulher, LGBT, tem que encontrar o par perfeito, né? Que é a função correta, aonde aquelas potencialidades vão ser encontradas, porque limitações todos nós temos, né? A limitação do neurodiverso talvez ela é mais rotulada, mas eu acredito que todo indivíduo ele tem limitações. Minha primeira experiência foi numa agência de publicidade, era bem pequena, uma agência de marketing digital, para falar a verdade. Eu me lembro que quando eu fiz a entrevista, foi bem pouco depois que eu tive o diagnóstico, e antes do diagnóstico eu tinha muita dificuldade de conseguir uma vaga de emprego, eu acho que por diversas questões de não entender ironias, de não entender as entrelinhas. Eu entrei nessa empresa através de um grupo do Facebook sobre autismo. Aí eu passei por uma série de processos de entrevistas diferenciados. Eu já tinha o diagnóstico de autismo na época, mas era bem recente. Eles me perguntaram como eu queria fazer a entrevista, então eu fiz a entrevista de uma forma online. Não eram perguntas difíceis de ter um entendimento. Então as perguntas foram diretas. Então isso me facilitou bastante, assim, poder me comunicar. Quando a gente consegue pegar esses dois lados, as pessoas e as empresas, a chance da gente ter um sucesso aí da permanência das pessoas é muito maior. A chance das pessoas quererem ficar nas empresas porque elas estão felizes, elas estão produzindo, é muito maior. Independente se eu tenho dificuldade para olhar no olho da pessoa enquanto eu estou conversando, independente se eu tenho algumas características diferentes aí dos neurotípicos. Um fator maior aí que as pessoas colocam como base,
que estaria relacionado a qualquer habilidade do sujeito e que diria mais dessa inteligência geral, né, que seria esse fator geral, mas a gente também tem essa ideia das inteligências múltiplas, né, então pessoas têm uma facilidade nas áreas de exatas e uma dificuldade, às vezes, na parte de compreensão verbal e às vezes melhora habilidades visoespaciais, né, é um desafio muito grande pensar em avaliar a inteligência, como avaliar, em qual momento avaliar, em qual faixa etária avaliar. Hoje os modelos que mais ganham força, né, são esses modelos hierárquicos, que pensam nessas inteligências múltiplas, mas que por detrás fala desse fator geral que engloba um pouco disso tudo. Então, nível de inteligência, se tem comorbidade, se não tem comorbidade, se tem algum talento especial, né? Então, como que é as características desse sujeito, e é um dos fatores individuais que vão realmente dizer, talvez, uma maior facilidade ou não na entrada do mercado de trabalho, e por isso que a gente tem que ficar atento do quanto que isso está sendo avaliado, né? E pensado de uma maneira realmente adequada. Sou formada em Ciências e Humanidades, estou terminando Relações Internacionais, faço uma especialização também em Tecnologias Educacionais. Sou formado em Medicina pela Universidade de Cuiabá, mas estou estudando para entrar numa residência de neurocirurgia. Sou formada em multimídia, fiz graduação em produção multimídia. Essa graduação foi porque eu estava na dúvida área querer me formar. Eu sou das artes também. Eu não sou formada em nada. Como a faculdade que eu estava não tinha um programa de funcionamento à distância, quando entrei na SAP, eu mudei de cidade e acabei não me formando, faltando só o TCC. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui fazer um MBA em gerenciamento de projetos. E aí eu fui carregando durante muitos anos a faculdade. Eu reprovava por falta, porque eu não conseguia ir sempre às aulas. A minha faculdade, que era para ser de 4 anos, foi se estendendo por 8 anos. Comecei a trabalhar como designer, né, focado em mídia digital. Os primeiros meses foi, acho que, um paraíso, foi mil maravilhas, porque as pessoas gostavam da minha entrega, gostavam de mim. Só que, com o tempo, as coisas começaram meio que se desorganizar, porque um prazo de um mês eu faço em uma semana. E devido, eu acho que essa minha cabeça, né, de fazer as coisas de uma maneira rápida e com a qualidade boa, sem perder a qualidade, acho que isso também pegou. Eles começaram a demandar muita coisa e não me dando o espaço para eu meio que respirar, organizar a casinha e ir para o próximo round. Porque nos meus cargos anteriores, eu tinha muitos problemas de relacionamento, problemas de comunicação, então tinha várias coisas que acabaram interferindo. E assim, eu tive algumas dificuldades, principalmente nas matérias que envolvia ter que lidar com pessoas, ou seja, na relação médico-paciente. Isso no início pesou muito para mim. É assim, uma característica nossa é que acabamos aprendendo muito pela prática, por repetição, fazendo várias vezes. É o tipo de coisa que, por ser meu dia a dia, eu acabei aprendendo, mas no início eu realmente tive muita dificuldade. Lidar com pessoas não é fácil. Na questão de trabalho, para mim, assim, se divide em 2 momentos. Um momento, trabalho sem qualificação e trabalho com qualificação. No trabalho sem qualificação, eu comecei a trabalhar com uns 13 anos, porque na verdade eu não aguentava ficar em casa. E aí eu comecei a trabalhar fora, precisava assim, externalizar de alguma forma. Era aquela coisa, engole o choro, você precisa trabalhar e todo mundo passa por isso. Por que você tá chorando, né? Sempre muito dura, muito rígida comigo. Limitações todos nós temos, né? A limitação do neurodiverso talvez ela é mais rotulada, mas eu acredito que todo indivíduo ele tem limitações. Se eu tenho algumas dificuldades, algumas habilidades que eu sei que eu posso desenvolver, que eu posso melhorar, e isso vai contribuir com a minha inclusão, por que não fazer essa discussão? O Comitê Paralímpico. E aí foi, eu acho que, o ponto de virada na questão profissional que a minha equipe fez para ser de igual para igual para todo mundo. As coisas que eram para ontem, ficava com alguns designers. E eventos de tipo de 6 meses lá na frente, de 2 meses, eu pegava tudo.
tudo que já tinha já a data estabelecida, né? Evento do ano todo e em 2 meses eu conseguia fazer tudo. E aí todo mundo ficava relax no final do ano. E foi uma percepção que, tipo, eu falei de como funcionava e a gente foi adaptando dessa maneira. Eu não entrei como um funcionário de cota para preencher uma cota. Um primeiro momento que eu entrei, eu me senti valorizada, porque eu entrei por causa das minhas habilidades. Então, eu fui encaminhada para uma vaga onde as minhas habilidades eram importantes. Nesse período, levantaram que eu tinha uma habilidade fora do comum em organização. Eu acabei, por causa da minha organização, eu acabei sendo Scrum Master de um time. O Scrum Master é mais ou menos como organiza, né? Um funcionário daquele time para organizar, para prever problemas que podem ocorrer. E eu atuo dentro da parte do Comitê de Acessibilidade no Mercado Livre, porque na universidade eu fazia inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, aí, todo esse know-how, e hoje eu sempre brigo pela questão de inclusão e acessibilidade em todos os lugares. A gente tem fatores do sujeito, que é um pouco dessas características que a gente está falando, mas a gente tem fatores também que são fatores sociais, de oportunidades, fatores de família, apoio familiar, apoio da sociedade. Também tem a questão do meu pai ter falecido quando tinha 7 anos de idade, um grave acidente automobilístico, onde teve traumatismo crânioencefálico, e aquilo despertava minha curiosidade. Poxa, como ficou a cabeça dele? Isso daí que para mim foi o embrião para eu querer ser neurocirurgião. Teve vários momentos em que pessoas me falavam para me desistir, para me voltar atrás, que eu não era capaz. Falavam para minha mãe que era para quem podia, ela não ia dar conta, ficar me mantendo em cursinho até eu passar, em nenhum momento. Minha mãe também falou que não ia desistir de mim. E era um sonho dela e um sonho do meu pai e levaria até o final. Eu comecei a trabalhar com uns 13 anos, porque na verdade eu não aguentava ficar em casa, então assim, eu tinha muito atrito com a minha mãe, discutia bastante. E aí eu comecei a trabalhar fora, precisava assim, externalizar de alguma forma. Quando meu filho nasceu, eu não sabia o que fazer com ele. Tive que ler para aprender o que fazer com uma criança, não foi assim tão natural para mim. Eu fiz 2 anos de pedagogia, ainda mais que ele tinha altas habilidades, então eu estudei pedagogia para poder auxiliar. E acabei trabalhando, fazendo estágio com crianças. Quando a gente tem uma propriedade do que está acontecendo com a gente conhece o que é, então por conta disso, a gente até consegue utilizar mais estratégias, né? Que dentro do dia a dia ali, pensar em formas adaptativas. Então, se eu tenho essa dificuldade, eu vou trabalhar melhor com essa, ou um profissional que vai te ajudar a fazer isso, eu estou com essa dificuldade, vamos ajudar a fazer dessa outra forma. A gente tem no Brasil ainda uma situação do diagnóstico tardio que a gente precisa ajudar a melhorar. Dessas 120 pessoas que a gente está trabalhando, 50% tiveram diagnóstico depois dos 18 anos. E eu tenho meu diagnóstico de autismo há 6 anos, então eu tive meu diagnóstico com 21 anos de idade. Quando eu era pequeno, eu recebi o diagnóstico errôneo de psicose infantil. Aos 19 anos que eu só fui ser diagnosticado como autista. Então, há 2 anos eu tenho o diagnóstico, vai fazer 3 anos esse ano. No caso do autismo feminino, isso ainda é bem complicado, essa questão do diagnóstico. O diagnóstico foi em 2014, eu acho, 2013. Foi 1 ano antes de entrar na SAP. Estereótipo do autista, que se balança, que talvez não é verbal. A gente não tem o entendimento de que é um espectro autista. E que o autista de baixa intensidade, né, com um menor nível de impacto, a potencialidade dele se sobressai. As pessoas têm medo do que é diferente. É questão de cultura da empresa. É de quantos funcionários estão treinados. Por o fato de eu ser autista, era pouca referência, né, que o pessoal tinha. É um universo muito novo para todo mundo. Eu sei que autismo é uma coisa que ninguém está acostumado. O caminho é encontrar maneiras de adaptar coisas. Eu acho que o ambiente no entorno, né? Eu acho que as pessoas começam a ver a vida por outra perspectiva, né? Eu acho que todo mundo começa a perceber que todos somos diferentes, né? Somos diferentes por diversos ângulos.
Acho que teve uma grande abertura, assim. A gente teve as pessoas ajudando, as pessoas respeitando os limites. Então, a gente chama o colega para ir almoçar, mas ele não quer almoçar, ou ele só vai almoçar naquele determinado restaurante e sentar naquela determinada mesa. Então, tá bom. Uma vez por semana a gente vai com ele, mas a gente também não quer ir todo dia. E o que acontece? Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu me sinto bem falando com as pessoas. Mas, às vezes, eu não entendo elas. Por exemplo, se tem uma piada dentro do time, eu sou a última a entender. Eu não entendo. O meu time acostumou tanto com isso que eles passaram a contar a piada e me explicar a piada. Acho que a minha sorte dentro do mercado é que eu consegui viver os dois extremos. O extremo da exclusão, o extremo do preconceito e o extremo, de fato, de ser incluída dentro do mercado de trabalho. E aí eu iniciei dentro de um treinamento que era para pessoas com autismo, dado pela empresa Specialisterne. Veio uma pessoa, na época não tinha ainda um representante aqui no Brasil, agora é uma empresa que tem uma representação aqui, para passar um tempo com a gente, para levantar as habilidades, para ver em qual vaga se encaixaria, dentro do espectro. Assim. Então, se a pessoa levanta e sai, vai para a janela, no momento e dá um grito, era esperado que isso acontecesse. Saí do comitê para vir para a Zupa já faz mais de um ano que eu estou aqui e era vaga exclusiva para o PCD, além de trabalhar na parte de pesquisa, de entender os usuários. É uma empresa que também está começando a evoluir na contratação de pessoas com deficiência. E é muito legal trabalhar num ambiente assim que tem essa liberdade, que tem essa discussão. É legal saber o quanto existe o respeito e eu me sinto muito à vontade de até mesmo de falar. Eu acho que até mesmo a experiência que eu tive no comitê me deu mais, acho que empoderamento, de tipo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E os meus gestores são pessoas super abertas. E é um time, assim, de diversos lugares, de diversas diversidades. É um ganho para a sociedade, é um ganho para o líder, é um ganho para os colegas, né? É um ganho para o neurodiverso e para a família do neurodiverso. E, de novo, os neurodiversos têm potencialidades que podem ser exploradas pela empresa e que são características que hoje se busca muito, né? Um olhar analítico, um olhar processual. A gente fala muito do viés inconsciente, dos estereótipos, porque se a gente não quebra essa lente e cria a abertura para pensar diferente, a gente não combate o preconceito. E se a gente não combate o preconceito, não tem a inclusão. Porque a gente fala muito de preconceito, a gente fala muito, fala também do outro lado de acolhimento, né? Mas a gente precisa ter uma cultura dentro das empresas de não discriminação, né? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, de fato, a gente fala de receber pessoas com todas as características, né? Então, são pessoas neurodiversas, pessoas com dislexia, autismo, outras características. A gente está falando também das pessoas com diferentes etnias, raças. A gente está falando de pessoas com diferentes orientações sexuais. A gente está falando de um público muito amplo, de diferentes faixas etárias, enfim. Não adianta só falar de preconceito. Não pode existir discriminação. A gente tem que ter elementos e ferramentas de gestão de pessoas para eliminar qualquer tipo de possibilidade de discriminação. A primeira pessoa que teve que me aceitar, aprender a me aceitar, fui eu mesmo. E qualquer lugar do mundo é o meu lugar.